quando a gente fala em atendimento humanizado, a gente fala de uma experiência emocional positiva desse indivíduo nesse cuidado. Existe uma sensibilidade muito grande, né. A gente está falando de um paciente muito heterogêneo, mas grande parte apresenta essa sensibilidade exacerbada. Eu vejo que muitas vezes chega um ponto que a família cansa e ela abandona esse tratamento, ou passa a desacreditar, ou fica algo muito, demorado, né, porque eu falo assim, vai ficando muito longo, né, esse tratamento. Olá, sejam bem-vindos a mais um Biclinic Convida, um espaço onde falamos sobre saúde, sobre os cuidados aos pacientes de uma maneira muito especial. Hoje nós estamos aqui falando de um tema muito importante, sobre o atendimento humanizado aos pacientes com necessidades especiais. Eu sou a doutora Kellen Souza, sou gestora, sou dentista, estomatologista e tenho apresentado aqui esse tema para vocês. E hoje nós temos aqui ao nosso lado 2 profissionais que são, extremamente aí, né, gabaritados e estão trabalhando aí nessa área há um bom tempo. E nós recebemos aqui hoje a doutora Liege, que é psicóloga, trabalha ali no atendimento infantil, também voltado a esses pacientes com necessidades especiais. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria poder compartilhar esse momento, trocar experiências e aprender um pouco mais, né, com uma equipe tão especial como essa. Que bom. Recebemos também aqui o doutor Sávio Gabriel, que é especialista, né, formado ali nessa área de atendimento aos pacientes com necessidades especiais. Fala aí para nós um pouco mais sobre você. Muito obrigado, doutora Kellen. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, pela presença da senhora, pela Liege, que eu admiro bastante. E vamos trocar uma ideia sobre esse assunto extremamente importante que corresponde ao nosso dia a dia, né? Se você se interessa por saúde, por comportamento, aproveita para se inscrever nesse canal e compartilhar com outras pessoas. Informação de qualidade muda vidas. Doutor Sávio, nós que somos dentistas ali na Biclinic, né, e conhecemos ali bem o seu trabalho, mas gostaria que você falasse um pouco mais como que você escolheu essa área de atuação da odontologia. Excelente, doutora. Eu sou cirurgião dentista, certo? Me formei aqui em Uberlândia mesmo, pela Universidade Federal de Uberlândia, que me abriu muitas portas e uma das portas foi a aprender sobre cuidado com essa população. E depois que eu me formei, eu me interessei, sempre me interessei pela área de atendimento ao paciente com necessidades específicas, com alterações sistêmicas, com cuidado especializado. E eu vi a oportunidade de trabalhar com essa população com deficiência pela residência que a universidade daqui de Uberlândia fornece. E acabei, né, me ingressando, fiz essa residência, tive a oportunidade de fazer o curso de sedação inalatória, e tenho cada vez me interessado mais por essa área, e isso veio tudo lá da UF, né, os professores sempre me estimularam, eu vi a necessidade de complementar a nossa formação para a gente voltar a um cuidado mais específico para essa população, e eu vi a oportunidade. Então eu linkei as 2 coisas, a oportunidade e a vontade de conseguir trabalhar cada vez melhor com essa população, e eu acabei me dedicando e hoje dedico a maioria do meu tempo voltado para o atendimento especializado ao paciente com deficiência, né. Trabalho com o pessoal da Biclinic, voltado para esse paciente, mas também trabalho no serviço público atendendo no serviço especializado o atendimento ao paciente com deficiência. Isso daí. E a doutora Liege, que é psicóloga, conta para nós como que você chegou aí nessa carreira, o que que te fez, fazer essa escolha? Olha, foi uma escolha de vida. Sou cearense, natural da cidade de Juazeiro do Norte, me formei em uma universidade da região em psicologia e desde então venho trabalhando na clínica, atendendo crianças, me capacitando. Hoje faço mestrado em psicologia e processos avaliativos. E na minha caminhada eu falo que eu sempre busquei, né, me fortalecer nessa prática ética, empática e acolhedora infantil. Atendo crianças, atendo adolescentes, tanto típicos como atípicos, e sou atravessada pela maternidade nesse cuidado, porque por mais que a gente vá estudando, né, se formando, se capacitando, existe também um olhar maternal de aprendizado que faz a gente também conversar com esses pais, essas crianças e
orientar e capacitar e trazer para perto nesse processo de cuidado. Hoje eu trabalho no Instituto Nutridinhos, da Débora Santana, com uma equipe multidisciplinar, de médicos, psicopedagogos, cardiologistas, uma equipe fantástica, tenho admiração imensa pela equipe. Mas também estou abrindo meu espaço físico, para que eu consiga atender de forma mais integrada, com a qualidade, com esse cuidado mais intimista. Então estou dando esse passinho também com relação a esse novo projeto de um espaço próprio. Que bom, parabéns. Obrigada. Eu queria saber de vocês, né, o que que vocês consideram, então, um atendimento humanizado? Olha, falar sobre atendimento humanizado envolve muita coisa, envolve diretrizes nacionais que regularizam esse atendimento, que dão direcionamento do que precisa ser feito dentro das práticas clínicas, da prática do governo, do SUS, mas também envolve muito um olhar do profissional, porque quando a gente fala em atendimento humanizado, a gente fala de uma experiência emocional positiva desse indivíduo nesse cuidado, seja ele na odontologia, na psicologia, validando as particularidades dessa criança, desse adulto, desse adolescente que chega. Como assim? Para além do diagnóstico, para além da limitação, para além da dificuldade que ele apresenta, eu tenho um ser humano que precisa ter suas particularidades respeitadas, que precisa ter validação de um cuidado e adequação. Então, quando a gente fala em atendimento humanizado, a gente fala em uma proposta de um olhar diferente, um olhar humano, um olhar de empatia, de sensibilidade, que vai muito mais. A gente sabe que a técnica é importante, a gente sabe que ela extremamente bons profissionais têm técnicas fortalecidas, mas um diferencial se dá nessa condição de validação desse ser humano e dessa sensibilidade em relação ao cuidado. E é algo que a gente vê muito divulgado, mas ainda tem muitos pontos que precisam ser melhorados, porque existem desafios com esse público que acabam gerando sim, um pouco de Distanciamento. distanciamento, né, desse público, por ver desafios muito grandes, por ver dificuldade no manejo, por ver barreiras comportamentais que sim, acabam que precisa um pouco de estudo, precisa um Uhum. pouco de sensibilidade muito técnica, somada ao humano, ao cuidado, para ter um bom atendimento. Excelente. Uma das coisas que você falou, Liege, que é extremamente importante, são as diretrizes, né? São os pilares que norteiam o atendimento humanizado. E em função das barreiras que esses pacientes vão apresentar, não só esses pacientes, mas a própria sociedade, o meio que eles estão inseridos, vão dificultar o cuidado humanizado, né? O cuidado humanizado ele vai pautar toda a nossa conversa e todo o atendimento voltado para essa população. Mas essas barreiras existentes que são inerentes hoje em dia, mas que elas devem ser trabalhadas, elas vão impedir esse cuidado humanizado de maneira plena. Então é muito importante a gente entender quais são esses pilares. Então a gente vai ter que respeitar a autonomia desse paciente, a integralidade desse paciente, um vínculo com os responsáveis, a integração do meio. Então é muito importante para todos aqueles pacientes que a gente vai atender, independente de se ele carrega ali um diagnóstico com ele, mas também, entender que para esse paciente isso é essencial, e ele vai estruturar todo o nosso atendimento, né. Então é muito importante a gente falar sobre essas diretrizes, porque elas vão nortear o nosso atendimento de maneira geral. Para nós aqui é muito claro, né, quando nós falamos, paciente com necessidade especial, mas conta para nós, quem são esses pacientes hoje com necessidade especial? Doutora Kellen, isso é muito importante, porque a gente vai planejar, a gente vai estruturar um serviço, a gente vai estruturar um plano de tratamento, né? Mas quem são esses pacientes? Para quem que eu estou voltando esse cuidado? Então, nós como profissionais da saúde, nós como especialistas, a gente precisa entender assim, quem é essa população. Porque a gente vai falar muito sobre adaptação, né? Então, para quem a gente está adaptando esse serviço? Então, os pacientes com necessidades especiais, uma atenção para esse termo, não é um termo incorreto, né? Mas é um termo que ele, com a evolução do cuidado, a linguagem ela também vai evoluir. E a gente tem evoluído em relação aos termos, até porque a gente está se referindo a um paciente. E como que esses pacientes preferem ser referidos? Hoje em dia, um termo reconhecido pela legislação, né, juridicamente, até mesmo pela ONU, o termo pessoa com deficiência, paciente com deficiência é um pouco mais adequado. Uma vez que
Paciente com necessidades especiais, o que são essas necessidades especiais? A gente está falando sobre o cuidado, sobre as necessidades, específicas daquele paciente, as necessidades de adaptação de atendimento, mas a gente não está falando do paciente, certo? Então o termo correto seria pessoa com deficiência, mas, isso vai evoluir com o tempo, a gente não está aqui para falar o que é certo e o que é errado, né. Mas é importante, né, como profissionais da saúde, a gente ir se adequando, né. Se a gente for falar em necessidades, é importante talvez a gente usar um termo como necessidades específicas, alguns autores têm utilizado esse termo. Mas enfim, quem são esses pacientes? São aqueles pacientes que vão necessitar, né, da odontologia, que a odontologia se adapte, certo? Certo. Então, são aqueles pacientes com deficiência intelectual, com deficiência física, com deficiência metabólica, sensorial, ou às vezes aqueles pacientes que estão passando por um momento transitório, como os pacientes em tratamento oncológico, como as gestantes de alto risco, bebês, idosos de idade avançada. Então, todos aqueles pacientes que vão exigir do cirurgião dentista, da odontologia, que haja adaptação para que a gente consiga levar a eles um tratamento adequado e seguro. Perfeito. E como que é a atuação também da psicologia com esses pacientes, né, com deficiências especiais? Olha, a atuação da psicologia, primeiro a gente acolhe a família, porque por trás da criança existe um cuidador, existe alguém que está aprendendo sobre a condição de uma criança e de um adolescente. Na clínica infantil, primeiro a gente avalia a condição dessa criança, as particularidades, né, dessa criança, não são nossas funções biológicas, né, de alguma limitação, de tudo aquilo que vem a atravessar a vida desse paciente, né? Mas também qual o potencial que essa criança tem? O que nós, como psicólogos, podemos, estimular, planejar em uma intervenção para desenvolver funcionalidade de vida, para que essa barreira ela vai existir, mas a criança ou adolescente possa, viver, né, de uma forma tranquila, respeitando sua limitação e conseguir uma adaptação no ambiente social. Então a criança que chega primeiro, ela passa por uma avaliação, eu trabalho com intervenção precoce, então eu recebo bebês, né, crianças muito pequenas, que estão em investigação de algum atraso no neurodesenvolvimento, e aí a gente começa nesse processo de primeiro observar essa criança, como que está o desenvolvimento dessa criança? E a gente observa de forma global, e conversa muito com a equipe, né, porque como profissional da psicologia, a psicologia está em todos os lugares, o comportamento humano está em todos os lugares, então a gente tem esse elo próximo com o neuropediatra, com o pediatra, com a odontologia, com a físio, e aí traz essa criança para próximo e estimula, né. A estimulação vem, o que que precisa ser melhorado? O Uhum. que que a gente pode fazer para garantir que essa criança consiga interagir, relacionar de forma, né, positiva, respeitando suas limitações, e sim, desenvolver funcionalidade, que hoje eu falo que a maior dor de uma mãe é ver que o que espera no futuro, como que vai ser dessa criança quando ela Uhum. já não estiver. Então, até o cuidado com o pai, com a mãe, trazer para perto o avô, o tio que acompanha essa criança, também é uma forma indireta de cuidado da criança, porque os pais são os principais cuidadores. E se eles não estiverem bem para isso, a gente tem um problema. Então, a psicologia ela vai desde a intervenção com a criança, para desenvolver um pouco de funcionalidade, conversando de forma multidisciplinar, apoiando as áreas, né, apoiando a odontologia, com dessensibilização, com estratégias comportamentais de auxiliar a criança a diminuir o medo, né, da experiência, né, dos procedimentos odontológicos, auxiliando o profissional nessa conduta, né, de como abordar essa criança, o assentimento, né, dos procedimentos, daquilo que precisa ser feito, psicoeducando esses pais, porque o tratamento, tratamento não, intervenção, o cuidado, É o né, cuidado, que né. É. tratamento tem cura, né, então a Aham. gente o cuidado envolve muito a presença, eu falo que a roda motora de qualquer intervenção são os pais, então os pais têm que ser inseridos, e aí vem também a intervenção, vem com esses pais para trazer para próximo, para entender o que é possível dentro do processo terapêutico, os limites que a gente tem, entender também sobre a condição da sua criança, que essa é uma dor. Eu falo que como mãe, como a maternidade me atravessou, embora eu já atuasse há tenho mais de 10 anos de formada, a minha mais velha, que é autista, tem 7 anos, quando veio foi o chão que se abriu, doutor. Eu É. imagino. E ao mesmo tempo,
Ao mesmo tempo que o chão abriu, acho que eu ganhei asas também, mas o que fez eu ganhar asas foi estudar, entender das limitações dela e ser apoio, apoio nesse processo de aprendizado dela, respeitando a individualidade, as particularidades. Ela é não verbal, a minha pequenininha, Uhum. e ao mesmo tempo estando ali, sendo a sombra desse desenvolvimento. Mas essa não é a realidade da maioria dos pais, né, a gente sabe que os pais de crianças atípicas, eles têm uma sobrecarga emocional muito grande, é um peso de um cuidado, né, de uma exigência que muitas vezes eles não estão prontos É. para É isso. interessante você falar isso, porque alguns dias eu atendi uma mãe de 2 crianças atípicas. E uma das falas que ela me passou durante essa consulta, né, que eu sempre faço primeiro com os pais e depois a gente faz com as crianças, foi de que a médica tinha falado que a criança tinha pouca atividade. Ela falou: "Doutora, olha o tanto de atividade que meu filho tem. A médica ainda quer que eu insiro mais atividades. Que hora que eu vou viver?" Que horas que eu vou, É, olha só. então, assim, que horas que eu vou viver, né, porque, assim, são 2 filhos, né, são várias atividades em faixas etárias diferentes, em horários, né, de escola diferente, a gente que tem filho, e é interessante você trazer isso, porque eu falo que eu era uma dentista antes de ter filho e virei outra dentista depois de ter, porque antes eu olhava para a boca da criança e falava: "Mas que absurdo essa mãe não fazer isso, mas como que essa mãe", É aí verdade. depois eu falava: "Quer dormir sem escovar, dorme", né. É Não vai sobrecarga, Peguei né? ser essa isso, guerra nós por não vamos mim. pegar essa guerra hoje, dorme sem escovar, né, então assim, não quer usar o aparelho, não usa, não tem problema, depois mais pra frente você vai tomar essa decisão de ficar com os dentes torto, olhar no espelho e achar que não tá legal, né, apesar de ser Uhum. filho de Sim. dentista, não tem problema, né, mas é muito interessante, o que você traz hoje, né, sobre, a maternidade, né, e como isso muda a nossa visão em relação à vida, né. É importante falar sobre maternidade, porque não tem como não ver, né, o paciente com as limitações, com a deficiência, sem trazer a família, sem observar essa forma de cuidado, porque pensa, tem uma criança ou um adolescente que já tem essas limitações, então o cuidado vai ser delegado para alguém. Então a gente também precisa pensar nesse cuidador, porque se a gente não trouxer ele para perto, todo um processo de intervenção se quebra, fica válido. E aí é uma coisa que acontece muito, doutora, lá na clínica. Os pais chegam para muitas vezes chorosos, em sofrimento, com uma culpa gigantesca, com medo do futuro imenso. Então a psicologia entra também para fortalecer emocionalmente esses pais, Hum. falar que um diagnóstico, lógico, a gente sabe das complicações, das limitações, mas ele não define, nem não define o potencial que uma criança pode chegar a atingir. Os pais são verdadeiros guerreiros, né, É. em lidar com essa limitação, mas não desistir, não deixar de lado. Então, tem criança que eu acompanho que a mãe chega: "Nossa, Lorena, não escova o dente, olha como que tá a boca". E eu da psicologia fico olhando: "Gente, por que não levou lá no dentista?", É. né. Eu não que faz? Eu digo: "Vamos entender o porquê que não tá, o que que tá aversivo, né, nesse processo de escovar o dente". "Ah, mas eu já peguei a escova e eu coloquei na boca e tentei escovar". Eu digo: "Tornou o processo doloroso, mamãe. É. Ficou aversivo porque você não ensinou o passo a passo, a criança não tá engajada". É. Mas ele não entende, ou entende sim, ele entende. Agora a gente tem que entender como que funciona essa cabecinha, como que você pode adaptar esse processo de aproximação, que é o que o Sávio, né, o doutor Sávio faz muito Hum. bem. Médico, eu falo que dentista, né, da minha filha, e que foi muito sensível, né, eu tenho até esse relato para contar do Sávio, né, a minha filha estava com uma cariezinha muito irritada, muda o comportamento totalmente, porque não comunica dor, né, ela tem uma boa tolerância à dor, Uhum. mas muda totalmente, ficou agitada, irritada, chorosa, agressiva em alguns momentos por não conseguir comunicar, e eu entrei em contato com o doutor Sávio, e eu falei: "Sávio, me ajuda". Ele: "Não, Lorena, vamos lá, vamos fazer as consultas de dessensibilização, Extremamente vamos importante. observar", e aí devagarinho a gente vai fazendo essa aproximação para assim resolver de forma, né, o que precisa é tirar a dor. E eu fiquei preocupada, porque ela tem questões sensoriais, que a Uhum. maioria dos pacientes com essa condição Apresenta, né? Apresenta. apresentam, Uhum. dificuldades com
iluminação, tem dificuldade também o Cheiro. cheiro, o ruído, né, dos aparelhos. Então, eu lembro perfeitamente dessa experiência de aproximação que o Sávio fez e eu sempre falando: "Sávio, nossa, mas você é diferenciado". E ele sorria: "Se você é diferenciado e isso precisa ser". Ah, se todos os profissionais, né, Uhum. tivessem esse olhar de sensibilidade para uma criança. Muito obrigada, viu, Não, que que tá hoje ela é isso. apaixonada já. E por falar nisso, fala para nós aí quais são as principais, né, demandas aí com relação à saúde bucal desses pacientes? Doutora Kellen, o que a gente vê nesses pacientes é justamente isso que a Liege trouxe para a gente. Existe uma sensibilidade muito grande, né? A gente está falando de um paciente muito heterogêneo, mas grande parte apresenta essa sensibilidade exacerbada. Existem aqueles hiporresponsivos, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas a gente tem esses pacientes hiperresponsivos. Então, sensíveis ao toque, à luz, ao cheiro. E no consultório odontológico a gente tem tudo isso mais um pouco, né? É. Então, introduzir isso aí aos pouquinhos é extremamente essencial, porque algumas coisas a gente não vai conseguir evitar de fazer, né? A gente às vezes não vai ter como a gente não utilizar um Não tá motor, bem. enfim. Então, a gente introduzir isso de maneira gradativa e de maneira técnica é essencial, né? Então, o que que esses pacientes vão apresentar em função principalmente dessa sensibilidade, aproveitando que você comentou sobre isso? Um acúmulo de resíduo de alimento, né? Às vezes resíduo de alimento em locais difíceis de acesso. A gente vai cáries, às vezes, em locais onde pacientes típicos não apresentam, né? Então, existe uma prevalência de cárie em determinadas regiões, né? O nosso olhar, ele se acostuma com aquilo. E aquele paciente que tem um comportamento totalmente atípico, ele vai apresentar um quadro clínico atípico, né? Então, é importante a gente abrir esse olhar e entender que esse paciente, ele vai se apresentar de maneira diferente. Então, a gente vai adaptar isso aí É também. interessante, assim, essa questão respiratória, de postura de língua, né. Então a Extremamente gente importante. observa também, né, muito mais boca seca, sangramento gengival. E quando você faz esse relato, eu lembro que alguns dias eu fui no Instituto Viva Íris, a gente fez uma ação social lá de atendimento das crianças, Uhum. e eu fui atender uma mocinha que também era não verbal, né. E a mãe disse naquele dia que estava extremamente angustiada, porque ela tinha recebido uma má notícia da médica. E ela chegou e falou: "Ah, eu não tô a fim de ir, porque minha filha não deixa o dentista pôr a mão, a minha filha não abre a boca, não deixa eu escovar, chegar lá vai ser mais um problema que eu vou ter que lidar hoje, Olha de ter que só. mostrar para dentista que a minha filha não é colaborativa". E ela chegou e eu achei interessante que todos os funcionários vieram conversar comigo antes, né, que ela era difícil, que não deixava ninguém pôr a mão, que era para eu ter paciência. Eu falei: "Gente, calma, Estamos aqui eu para isso estamos aqui para mesmo. isso, né". Eu não sou especialista de estudar nessa área, mas sempre foi uma área que eu entendi que dentro de uma população que tem tantos pacientes com essas deficiências, a chance de que ele vai entrar no meu consultório, né, é muito maior do que ele achar um dentista que é especialista só nisso, não é isso, Sim, sabe. claro. Tanto que a gente tem uma quantidade pequena de profissionais que são especialistas nessa área. Então eu falei: "Eu vou me capacitar, vou fazer curso, vou Excelente. estudar, vou assistir vídeo, né, vou aproveitar o que a gente tem aí de ferramentas para poder aprender". E tive uma excelente experiência com essa criança, onde ela Olha deixou eu escovar, só. deixou eu usar o fio dental, Exato. ela deixou eu fazer tudo. Aí a mãe chegou para mim e falou assim: "Mas como que você consegue? Lá em casa ela não abre a boca, ela briga comigo". Eu falei: "Deixa eu te perguntar, quando você vai escovar seu dente, você olha no espelho, você enxerga tudo que você faz?". "Não, eu faço por rumo". Eu falei: "Na boca da criança é o mesmo jeito, vocês querem abrir a A boca boca da da criança. criança, Quer ver enxergar, tudo? não tem como enxergar, né, tem que ser sentir, você tem que sentir onde você vai, eu vou te ensinar como você faz". Ela falou: "Eu nunca consegui passar fio dental nessa menina". E eu fui, falei: "Vem cá, eu quero pegar na sua mão". E enquanto eu ensinava ela, ela chorou. E ela falou para mim assim: "Olha, eu fico emocionada de ver uma pessoa ter a paciência de vir aqui me ensinar". Ou seja, é uma mocinha que foi no dentista quantas vezes em 16 anos, eu não lembro bem a idade dela, se era 15, 16 anos, né. Mas ninguém nunca ensinou os pais. Gente, como que eu vou lidar com o paciente, né, com essa deficiência, sem que eu tenha uma orientação aos pais? Exatamente. Tentar desenvolver autonomia na É, criança. E é um dos pilares do cuidado humanizado. Isso é. mesmo. E o vínculo, né, doutora? Olha só, você conseguiu acessar essa criança, você conseguiu se vincular para antes de todo o procedimento, você se tornou interessante. Eu falo lá na clínica que você foi legal. Uhum. E eu sempre brinco com os pais que eu digo: "Olha,
não preocupa se houver um pouco de resistência para entrar no momento na clínica, Isso eu aí vou faz mandar parte ele do lá. processo. Isso, nesse processo de desenvolvimento de vínculo, muitas vezes, os profissionais, né, eles entendem que, opa, tem um desafio muito grande e é difícil a gente gerenciar as nossas emoções quando a gente tem um paciente difícil. E isso também precisa ser pontuado, porque muitos profissionais às vezes param ou se sentem frustrados por conta das próprias emoções em relação à Uhum. própria expectativa de resolver É. aquilo com a criança. Então, gerenciar isso, entender também que o que pode ser feito dentro dessa expectativa, alinhar a expectativa sua profissional com a da família, e sim, o centro vai ser a criança. Então, eu tenho que me tornar interessante, eu tenho que trazer para perto, eu tenho que fazer a criança entender o processo mesmo. Mas tem pacientes que têm muita dificuldade, né, principalmente os com Hum. deficiência intelectual. Mesmo com a deficiência intelectual, o toque, ele pode ser gentil, Uhum. né. Se ele não consegue cognitivamente entender o passo a passo, eu posso usar um recurso visual ali devagarzinho para redirecionar a atenção. Então existem inúmeras estratégias para que eu consiga dar dignidade a esse paciente, compaixão e sim, o mínimo de respeito, porque por mais que ele não consiga comunicar, às vezes a família é a voz, a mãe é a voz, e a mãe já está assim: "Ó, Uhum. desisto, estou É. cansada", você está olhando para além. E quando o profissional se coloca nesse local sensível, isso é atendimento humanizado. Fazer com que a experiência daquele cliente, daquele paciente, seja positiva, se não seja menos aversiva e seja orientativa, porque o que a gente faz dentro da clínica é algo um ponto dentro do universo de cuidado, porque quem vai propagar esse cuidado é o cuidador fora. Dentro de casa, né, Isso, dentro de tornando cada casa. vez mais previsível, Sim, né, para sim. que haja maior sentimento da criança. E uma coisa muito interessante também, vocês 2 falaram, que é o papel do responsável, né. Esse responsável, ele precisa estar engajado, porque ele vai ter papel de protagonista. Então sempre que eu tenho a oportunidade, eu trago esse responsável, falo: "Olha, você é muito importante que você esteja comigo, porque você é protagonista nesse processo, né. A gente precisa estar junto, a gente precisa alinhar as expectativas, para que o que eu faço num consultório, você consiga seguir o cuidado em casa, porque é extremamente Uhum. importante". Porque a saúde bucal está relacionada com cuidados diários. Então, aquele responsável que está alinhado ali com o cuidado diário desse paciente, ele vai ser protagonista nesse assunto. Eu sempre gosto de falar para o paciente no dia a dia que é como você contratar uma faxineira para ir na sua casa. Ela vai limpar super bem. E aí você quer que a casa fique limpa 6 meses, 1 ano. Ela não vai ficar. Não vai Eu ficar. preciso que você seja a pessoa que vai manter essa limpeza, né, diariamente, porque você vai sair daqui e vai sujar. Né? Você vai sair daqui, vai comer, vai sujar tudo de novo. Daqui uma semana, se você for no outro dentista, ele vai achar que o meu trabalho não foi bom, porque você não manteve. Então, a parte preventiva inclui a educação, né, eu falo que a gente tem que ser além de fazedores, né, Com senão a gente Com fica certeza. muito certeza. fazedores e nós não temos ali uma pessoa engajada em manter a saúde, né, por isso que a gente fala de saúde Excelente. bucal. E como que você vê aí a preparação ou adaptação do ambiente, né, ali clínico, já que você falou de tanta coisa que tem na clínica, é luz, é barulho, como que é a adaptação desse ambiente para o atendimento do paciente especial? Olha, doutor, isso é muito interessante, porque a gente precisa, inicialmente, fazer uma análise do perfil desse paciente. Né? Como eu falei, ele é um paciente heterogêneo. Então, a gente está trabalhando com um paciente hiperresponsivo. Então, a gente vai introduzir. Hoje então a gente vai utilizar a gente vai realizar uma avaliação, vamos ver o que que se trata esse paciente, qual que é a demanda dele para nós. Então a gente talvez não vai utilizar um sugador, né, às vezes a gente não vai utilizar um motor, a gente vai utilizar técnicas que não exijam sons, né. Uhum. A gente pode tem aqueles pacientes com deficiência física, a gente vai adaptar estruturalmente o consultório, tornar aquele atendimento previsível e assertivo, né, para que a gente erre o menos possível, Uhum. porque esse paciente, esse atendimento, às vezes, ele pode ser bastante cansativo para o responsável e para o paciente. Então, tudo que a gente conseguir prever, estruturar, seja fisicamente, seja em relação a protocolos da odontologia, a gente tem protocolos muito rígidos e isso tem um motivo, né? Aham. Os protocolos eles existem para que a gente garanta o resultado adequado, mas esses pacientes eles vão exigir adaptações. Então esse profissional ele tem que estar preparado para fazer
essas adaptações para que a gente consiga levar um atendimento adequado. Porque se a gente deixar o consultório rígido, os protocolos rígidos, a estrutura rígida, alguém vai ficar de fora. É, isso Hum. mesmo. Falo que eu falo que é um estudo dos gatilhos, né, que Uhum. desencadeiam comportamentos não tão legais. Então, primeiro, ouvir a família, é isso mesmo, doutor, trazer para perto, identificar como que essa criança processa, esse adolescente, como que ele processa no mundo, como que ele percebe, tem Como ele se dificuldade, se organiza? ele se organiza, quais são os gatilhos, né. A dor é um gatilho? Para toda criança, para todo adulto, Com para todo certeza. mundo. Então, eu falo que na odontologia, vocês já trabalham com um preditor muito sério, É. que é a dor. Organicamente, dor, fome, sede, eles estão ali na base de gatilhos principais para comportamento interferente, bater, morder, chutar, gritar. Então, precisa sim, preventivamente, entender sobre como essa criança, esse adulto, esse adolescente processa. E para isso eu preciso às vezes comunicar um pouquinho mais com a família, às vezes investigar se existe um acompanhamento pedir um relatório, é tão bom quando a É, gente conversa, né, isso, para que isso a gente Excelente. aprende, olha que uhum, momento bacana. Para aí sim fazer as adequações respeitando as limitações, porque a gente sabe que a dor precisa ser retirada, precisa ser tratada. Mas o processo de psicoeducação, né, que a gente, por exemplo, a psicologia faz, ela envolve para além daquele momento. E sim, esse momento do paciente com dor, ele precisa ser retirado, mas se possível, né, o ideal era que não chegasse quando tivesse num processo de que é isso que exigisse eu A ia falar com importância do você. É. engajamento dos Porque responsáveis. o isso, número de pessoas que você disse que está aí na sua clínica, né, que é multiprofissional, não é isso? Eu isso. tenho certeza que o paciente já tem uma grande demanda, então muitas vezes a odontologia é deixada de lado, né, porque assim, ele já tem tanta demanda, tanta coisa que ele precisa fazer ali durante a semana, que o Uhum. dentista não está ali naquelas 10 prioridades, né. E E olha como é é, importante, doutora, aham, porque esses dias eu estava atendendo um paciente não verbal com deficiência intelectual, dupla especialidade, perdão. E aí o que acontece? Muito esquivo, muito agitado, batendo com a mão no rosto, e aquele comportamento interferente, quando a gente na psicologia vai observar, a gente vê a função. Por que que ele está batendo no rosto? Até então ele não tinha esse comportamento. Mãe, vem cá, mãe, entra aqui. Que mudou nessa rotina? Esse Lorena tá levando muito a mão na boca. E eu disse: "Será que não tá acontecendo aí um ponto de dor? Que eu acho que precisa". Doutora, dito e feito, levou numa consulta odontológica e aí o paciente estava com cárie. E aí essa sensibilidade também da gente observar o corpo para além da fala, porque falar é importante, mas quando a criança não consegue falar? Quais são os sinais que eu observo que algo não está legal? O que eu posso fazer dentro dessa limitação? recentemente nós tivemos um atendimento, né, eu e o doutor Sávio, de um paciente também que é um paciente com uma deficiência e não verbal, adulto, né, já com mais de 40 anos o paciente. E o que a gente observa ali na clínica é que a maioria deles chegam já sem dente, né, porque vão só perdendo, né, vão perdendo os dentes de trás, vão perdendo os dentes na frente. Quando começa a chegar nessa parte estética, aí a família incomoda muito, né, "Nossa, agora vai perder os dentes na frente, como que vai ser?" Ficar sem os dentes na frente, né. E nós observamos ali um relato da mãe, né, isso, sabe, da mudança de comportamento depois do tratamento odontológico. E a gente vê isso até mesmo dentro do consultório, doutora. A gente faz uma comparação, um recorte do atendimento que a gente fez recentemente dele e Uhum. do primeiro atendimento dele no consultório. Então a gente vê, além de uma criação de vínculo, uma resposta mais positiva do tratamento. Porque o paciente, mesmo com a deficiência intelectual dele, ele percebe que o que a gente está fazendo no consultório está tendo resultado, está sendo confortável. Mesmo que naquele momento ele apresente uma resistência, ele vê melhor. E se a gente fazer uma comparação daquele paciente, a gente teve que lançar a mão de algum manejo do comportamento farmacológico, né? A Aham. gente fez tratamentos invasivos, a gente teve condição, o que a gente não vê, De tirar a dor, tirar a né, e a dor. mãe disse que ele voltou a dormir, voltou a Olha, alimentar, ele estava super agitado, benção. acordava de noite, mas nós fizemos numa você fez 3 canais, não foi Foram isso? 3 3 tratamentos endodônticos, endodontistas. né, em Em uma uma única sessão. sessão, Foram né. 6 horas de procedimento É. no centro cirúrgico. E o que a gente trouxe para a mãe foi isso, né, que muitas vezes o serviço público ele não vai dar acesso para esse paciente
de ter um raio-x lá dentro do centro cirúrgico. Então, assim, não é falta de, vontade de fazer, né. Hoje você está no serviço público, você sabe disso. São aparelhos, né, são, ferramentas que hoje a gente tem que muitas vezes o paciente não vai ter ali no serviço público. Então nós conseguimos ali fazer 3 endos, fazer toda a parte restauradora, a Múltiplas parte preventiva, e restaurações. ontem nós tivemos o privilégio, né, até foi ontem, de Ontem, atendê-lo e ver ali, o engajamento da mãe, né, na olha entrega de só, uma limpeza, extremamente sem importante. sangramento, e a mãe fica muito emotiva toda vez que ela nos vê, ela fica o pai, né, eles nos abraçam e ficam muito felizes de ver. Ela fala: "Que dia que eu achei que meu filho ia sentar e abrir a boca, ia fazer uma limpeza", né. Então assim, a gente vê a alegria, né, da família também em ver Uhum. o comportamento dele, né. E o que que faz o paciente confiar no profissional? Confiar ali em você? Eu acho que, além do cuidado humanizado, a gente promover saúde. Eu e a doutora Lia, a gente comentou já sobre isso, que muito se fala em promover saúde. Mas o que que seria a promoção de saúde? A promoção de saúde, ela vai além do que educar. A gente vai elevar o conhecimento do responsável paciente em relação à sua própria saúde, que a partir desse conhecimento, ele vai saber cuidar melhor da sua própria saúde. Ele vai administrar as ferramentas que nós, como profissionais da saúde, damos a ele. Então a gente eleva o nível de conhecimento desse paciente, desse responsável em relação à sua própria saúde, permitindo que a gente previna agravos. Então, além da gente ser tecnicamente, isso é extremamente importante que a gente seja tecnicamente condizente com o que a gente se propõe, que sejamos claros com o que a gente se propõe, que a gente envolva a família em todo esse processo, mas que a gente promova a saúde para além do consultório, né? Porque a odontologia é isso. A gente é técnico, a gente faz tratamento, somos fazedores de É. tratamento, mas somos promotores de saúde, para que a gente engaja não só o paciente, mas o responsável em relação à saúde do ciclo familiar que esse paciente está inserido, para que a gente trate, que a gente leve o paciente para o centro cirúrgico, se necessário, mas que a família consiga cuidar dele, né, dentro da casa dessa família, para que a gente evite que qualquer agravo aconteça mais uma vez. Ele é uma prática do profissional da saúde, o médico, o dentista, entrar em contato com vocês antes de fazer um tratamento? Olha, já aconteceu sim, de alguns profissionais da odontologia entrarem em contato, mas muito mais para entender, pedir um relatório com um protocolo de conduta, que nós da psicologia fazemos, falando um pouquinho mais sobre comportamentos gatilhos, o que essa criança vem desenvolvendo interesse, o que vem sendo trabalhado, mas ainda existe uma barreira muito grande. Eu acho que a gente pode aproximar um pouco mais, para que Uhum. até esse processo de cuidado, né, esse processo não chegar na urgência apagando incêndio. A gente já pensar previamente, e sim ser contínuo, né, isso é importante. É tanto que eu fiz até uma proposta para o Sábio, para vocês, né, para a gente juntar essa parceria para seguir tendo Hum. um processo de psicoeducação, de construção de vínculo também com as crianças e adolescentes que não estão, né, que está tudo bem, que a boca está Uhum. saudável, para que continue com esse modelo de cuidados. Sim. Na Exatamente. realidade, envolve limitação, envolve a família. Se Uhum. os pais têm hábitos saudáveis, mesmo criança deficiente, ela vai desenvolver a percepção e a aceitação do hábito saudável. Sim. Agora, se os pais têm barreiras, eu falo que são pais que não estão predispostos, né? Que a gente Uhum. precisa trabalhar esse pai primeiro para auxiliar nesse processo de cuidado e a gente tem um desafio um pouco maior. Sobre a pergunta do Sábio, que eu achei fantástica a pergunta e você respondeu de forma cirúrgica, eu falo que vínculo é terapêutico. É confiança, é conexão. Então, para antes de qualquer procedimento, para antes de qualquer, ação que eu vá fazer com esse corpo, ele precisa entender que eu sou uma pessoa que ele pode confiar, que Uhum. eu sou vou É, ser gentil e que perfeito. aquele ambiente é um ambiente gostoso de estar. É um ambiente que Uhum. ele vai reconhecer, às vezes, um objeto, um brinquedo na criança, Uhum. fazer uma aproximação gradual, para que assim, independente da condição, ele possa entender que, opa, quem chega, chega como apoio, chega como ajuda. E isso envolve algo que não é aprendido na faculdade. É.
é algo que é aprendido no tato a tato, na convivência, e sim, no zelo que a gente coloca em tudo. Eu falo que a gente tem que colocar amor no que a gente faz, né, como psicóloga eu Uhum. me vejo todos os É, dias, isso então mesmo. envolve vínculo é É. importante. Isso é uma grande mudança que eu vejo, né, eu sou formada em odontologia já há 30 anos, e eu vejo que uma grande evolução, tanto no cuidar quanto no ser cuidada, foi essa mudança da postura do profissional da saúde em relação ao paciente, né, de você ter uma proximidade maior, você ter uma escuta maior, porque eu falo que é inadmissível para o profissional da saúde fazer um procedimento sem anamnese, né. Eu falo: "Vocês são muito corajosos de fazer Muito. uma anestesia, uma Tem que ter restauração, muita uma coragem. obturação, Sei. sem fazer uma anamnese, sem conhecer esse paciente, né. Hoje a gente enfrenta muitos, né, medos, pânicos, e ontem a gente estava ali atendendo um paciente, eu falei para ele: "Olha a diferença do motor elétrico", não é isso? Até para nós como profissionais, né, no toque, né, no barulho. Você tem visto essa diferença aí na sua prática clínica? Com certeza, doutora. Assim, felizmente eu consigo fazer um, né, um parâmetro, uma comparação, consigo viver os 2 mundos e tento levar o melhor possível dos 2 mundos, mas, tecnicamente faz diferença, com certeza. E a gente sempre fala sobre isso, a gente precisa de recurso para atender essa população, ela vai exigir recurso. Então se a gente tiver recurso disponível para que a gente leve um atendimento adequado e seguro, excelente. É, perfeito. No mês das mães, nós tivemos ali um momento especial na clínica, onde nós presenteamos as mães de alguns pacientes que são atendidos ali na clínica e que ainda não eram pacientes lá da clínica. E nós tivemos ali o privilégio de escutar essas mães depois dos atendimentos, né? Principalmente as mães que tinham alguns pacientes com deficiência, e necessidades especiais. E elas falavam assim, gente, eu cuido de tudo, né? Cuido de todo mundo e não estou tempo de cuidar de mim. Então nós sabemos que o atendimento, né, ele tem aí o paciente como centro, né, de nosso cuidado, de nossa atenção. Mas como que você tem visto hoje a saúde mental desse cuidador? Nossa, essa resposta ela já vem como desleixo. Eu vejo pais e mães em sofrimento, porque o tempo de cuidado com essa criança é em correr atrás, é em buscar, né, a intervenção, buscar o tratamento, buscar entender, é gigantesca. E ao mesmo tempo, a falta de tempo em atividades que gosta, em tempo de autocuidado mesmo, em tempo de entender que na urgência dessa procura, eles negligenciam cuidar de si mesmo. Então, uma coisa que eu sempre pontuo com as mães é: "Vamos tomar um café? Tá tudo bem com você?". Assim que elas chegam, porque elas já chegam aceleradas, né, para Uhum. falar da criança, e muitas vezes o casamento tá desandando, a rotina financeira também já não tá bem, porque os custos com tratamento é muito alto. E um cuidador que ele não prioriza, assim, nesse processo, né, de cuidado da criança, a gente tem uma probabilidade muito grande de um staff mental, de um quadro depressivo e Uhum. sim, de uma necessidade de pausa abrupta. Então eu vejo mães que estão colapsando. É. Mães que simplesmente estão gritando por rede de apoio e que entrou num processo de dor, de sofrimento que reverbera até na falta de cuidado, né. Uhum. Já lá na clínica alguns pacientes, um especificamente há um tempo atrás, a mãe estava num sofrimento tão grande que ela estava descuidando do básico da criança, tinha a rotina da terapia, e ela tão cansada que chegou a trazer a criança de pijama para a sessão de terapia. Interessante, né? Nossa, mas ele tem horário, ele precisa estar aqui. Eu disse: "Mas ele acordou no carro, mãe. Uhum. Ele não pode acordar aqui no carro, ele não fez esse processo de tomar o café da manhã, escovar o dente", de entender que previamente a gente precisa o passo a passo para ir à terapia. Eu entendo a sua preocupação, mas a gente não pode pular esse cuidado. Vamos desacelerar? Ah, mas e vamos acelerar um pouco e diante da sua realidade, da sua rotina e daquilo também que você dá conta. Porque a maioria dessas mães, elas querem fazer muito mais do que podem. E aí vamos dar responsabilidade, delegar essa responsabilidade, esse cuidado, né, a essa família também, e sim confiar nos profissionais, porque os profissionais que acompanham, eles são a roda motora de um processo de cuidado. Então, Uhum. ouvir,
o dentista, ouvir o físio, fono, TO, tirar dúvidas, aprender sobre como fazer. "Ai, não, mas ele não deixa eu levar a escova para a boca". "Ah, mas ele adora tablet". Então vamos usar uma videomodelagem, vamos pegar um vídeo ali, colocar um vídeo de um personagem. Modelar esse Va comportamento, que Joguinho, Isso, tornando ele funcional, joguinho. talvez. Vamos tornar interessante isso. Tem muito essas bom. IA, vamos colocar, vamos fazer um quadrinho com o personagem do Homem-Aranha escovar o dente para aproximar. E Uhum. aí, às vezes, algo que é inacessível, tão difícil, a gente consegue uma aproximação. Essa mãe entende que é possível e sim, ela entende também que: "Opa, tá dando certo. Ai, agora eu vou desacelerar um pouquinho, agora eu posso confiar na doutora, eu posso confiar no doutor sabe, que eu sei que da próxima vez que vai vir, que acontecer, vai ocorrer tudo bem". Falo Uhum. pela Luísa, né, sabe, É. que ela Isso é um reforço positivo com o com o responsável. É. responsável, que olha que faz parte do Com processo. Eu certeza. falo que a minha filha, quando vê ele, ela sentou, foi lindíssimo, né, depois eu posso até mandar as fotos. Ela viu ele, já sentou na cadeira e já ficou pleníssima, Era o olhando dia da ele. irmã, Dia da dia da irmã no irmã. dentista, ela já logo sentou na cadeira. Isso, eu Tipo, eu estava também. e eu achei o máximo, eu digo: "Olha só", sabe, ela pleníssima, eu digo: "Mas não é você, meu amor". Eu digo: "Então tá bom". Vai ter que olhar também. É, É. já era. Ele sabe com todo carinho, toda gentileza: "Não, vamos Maravilhoso. olhar". É, Maravilhoso. E as é. aproximações que faz também, né, escovinha, eu não sei o nome, né, eu sei que são os procedimentos Aham. que vocês fazem, mas tem uma escovinha, né, escovinha da bailarina, sainha da É. bailarina. É a escova de Robson. Aham. E aí a minha típica, né, de 4 Uhum. aninhos, na época estava com 3: "Mamãe, por que você não pega uma escovinha da bailarina para escovar os meus dentes?". Eu digo: "Vamos usar a sua escova, olha só", ela disse: "Não, a escovinha da bailarina é muito legal, eu quero ter a Deixa lá escovinha com o da tio Sávio bailarina". as Só pode escovinhas da curtir o bailarina. sábado. É. E é sobre isso. Aham. Então, Que legal. algo que, assim, é técnico, que exige Uhum. procedimento, que existe Com todo um certeza. Uhum. protocolo, pode se tornar menos denso e mais um pouco mais aconchegante, um pouco mais proximal e respeitando. Porque esse cuidado humanizado, esse aproximar, é que vai fazer a diferença. E a gente precisa disso hoje. A gente já tem profissionais robotizados demais, a gente já tem processos robotizados demais. Quando a gente encontra um olhar humano, alguém que está próximo, alguém que se preocupa, que demonstra essa preocupação no escutativa, faz a diferença. É verdade. E falando sobre isso, né, eu quero que você fale um pouco sobre a sua primeira consulta, como que ela é desenvolvida, onde que ela começa? Primeiramente, doutora, eu preciso entender como que é o contexto em que esse paciente está inserido. E também qual que é a expectativa do responsável na procura do dentista. O que que traz vocês aqui? Porque é a partir disso que a gente vai alinhar nossas expectativas. Quais as experiências prévias? Olha só, isso é extremamente importante. E às vezes são essas experiências prévias que vão afastar a família, o paciente daquele tipo de cuidado, certo? Então é muito importante da gente, além da gente entender onde que esse paciente está inserido, entender o que que ele já passou e o que que traz ele ali para o consultório. Porque a partir disso eu vou modular meu atendimento, eu vou realizar as adaptações, que é a palavra-chave daqui do nosso Uhum. atendimento. Realizar as adaptações conforme aquilo que o responsável traz para a gente. Então, a primeira consulta, ela vai determinar todo o resto. Então, ela é valiosa, porque a partir disso a gente vai adaptar e garantir previsibilidade para esse paciente, para essa família. Muitas vezes a gente faz o atendimento primeiro, né, com os pais, né, separado ali para ter um tempo de qualidade, porque é muita conversa, né, são Muita conversa. é muita demanda, muitas vezes envolve Informações, medicamentos, né, sim. envolve atividades, e aí eu sempre falo: "Me dá sua agenda aí para a gente encaixar o dentista no horário que você não vai faltar", né, que você vai me dá sua agenda aqui, então é tal dia que você pode, a gente vai abrir uma exceção aqui, vai te atender tal dia e tal horário, porque é o horário que existe menos competição, né, de tantas coisas que aquele paciente Uhum. está envolvido, né, isso é uma coisa muito importante. E eu queria trocar uma ideia aqui com você, já que você tem muitos anos aí de experiência, eu vejo que muitas vezes chega um ponto que a família cansa e ela abandona esse tratamento, ou passa a desacreditar, ou fica algo muito, demorado, né, porque eu falo assim, vai ficando muito longo, né, esse tratamento. Isso. O que que acontece? Normalmente, quando o paciente chega, a gente, através dessa avaliação, a gente traça objetivos. Esses objetivos, eles têm que ser objetivos reais, objetivos que vão fazer a diferença na vida daquele paciente e que a família
entenda que esses objetivos também envolvem a prática deles. Eu observo muito que o abandono de acompanhamento, ele acontece quando os pais de fato ou não têm habilidade emocional, não se cuidam, né, nesse processo de saúde mental, ou porque desacreditaram mesmo do que o sofrimento com a criança, as dificuldades, as barreiras comportamentais são tão graves, que eles simplesmente evitam situações que possam gerar constrangimento ou dor. Vou dar um exemplo, eu tenho pacientes com suporte mais alto, né, com dupla comorbidade, e quando chega à clínica, às vezes o pai está tão angustiado com o comportamento da criança na recepção que ele opta por não levar. Uhum. "Ai, nossa, mas vai chegar lá, Lena, vai gritar e já vai querer bater, e eu prefiro não passar por isso". Aí eu falo: "Qual o horário que você acha que a gente poderia trazer ele, que ficaria bacana para você, que eu também observaria que teria muito movimento, e que eu poderia também fazer uma aproximação devagar, porque se ele chegar muito nervoso, a gente tem que pensar uma estratégia de cuidado". É, Lógico que com certeza. tudo isso, quando eu trago o pai, a mãe para observar, para entender, pensar previamente sobre o que pode desencadear, eu estou indiretamente capacitando eles na forma de cuidado no dia a dia, certo? Uhum. A ausência de adesão ao tratamento envolve não entrega, porque toda intervenção ela tem objetivos que precisam ser alcançados, objetivos reais. Então, a família não adere quando ela não se sente pertencente àquilo. Então, quando a família está pertencente no processo de cuidado, ela vai sim colocar em prática tudo que está sendo feito. Lógico que eu falo que tem pais que não são eleitos a esse cuidado. Vou dar um exemplo claro. Eh, Pais que estão em negação do diagnóstico, né, receberam um diagnóstico recente, ainda estão no processo de organização Uhum. emocional. Então, se eu não tenho uma aceitação, eu não tenho um cuidado assertivo. Sim. Então, esses pais que estão nesse processo de negação, eles tendem a receber o diagnóstico, buscam invalidar ou se distanciar, com uma dificuldade de aceitação mesmo. Pais que não conseguem, na estrutura da casa, a desordem familiar é tão grave, né, que acaba que a criança que está inserida ali no meio sofre a consequência. Crianças aprendem por imitação, independente da condição de ser típico ou Uhum. atípica. Então, um ambiente disfuncional, desorganizado, sem rotina, sem previsibilidade, atrapalha também o processo de intervenção. Lógico que a responsabilidade da evolução dessa criança, desse cuidado, envolve inúmeros fatores. Uhum. Fatores orgânicos, mas fatores também do ambiente. Então, o ambiente envolve relação, família, elo com o profissional, prática profissional e, principalmente, observação ativa da criança. Então, Perfeito. olha como o afastar de um processo de acompanhamento envolve vários fatores. Uhum. Mas hoje eu vejo uma política educacional desses pais, né, um movimento muito forte, Uhum. o diagnóstico, né, enfim, desses atrasos no neurodesenvolvimento, do paciente com deficiência vem a cada vez se tornando mais precoce. Então os pais eles estão se empoderando. Eu brinco lá na clínica que você quer saber quem é especialista da criança, converse com o pai, o amor que está à frente, porque eles Sempre. sabem Tudo. 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 É. Eles sabem tudo e sabem muito a fundo. Uhum. E que bom, e eu não invalido isso, tá? Eu, pelo contrário, digo: "Ah, então você sabe muito, vem cá, cola É. aqui em mim que se precisa fazer eu saber também. Protagonista. Eu É. quero saber também, eu quero que você me ajude a também virar um especialista É. do seu Sim. pequenininho". Que E bom, as que mães legal. riem muito com É. isso, porque isso é o quê? Empatia, Uhum. respeito, Acolhimento. sensibilidade com aquela criança e aquele adulto, né, eu falo adulto porque é um público É. que a Que tem criança que vai necessidades, né? para adolescente É. se torna adulto, e o Sim. adulto deficiente é um público que fica de escanteio. É. A gente não tem políticas públicas direcionadas para o Uhum. adulto. É A verdade. demanda Então ele é fica reprimida, preso né. e isso, fica preso ali dentro de casa com um Uhum. cuidador que vai envelhecer. É. E aí, quem vai ficar? Ai. É, esse é um ponto super importante, é o que eu vejo, né, no cuidado que a gente tem aí com esse paciente, acima dos 30, 40 anos, é que ele não tem mais toda essa demanda de atividade, de, terapia ocupacional, de fisioterapia, né, fica ele ali com os pais que estão envelhecendo, numa rotina ali muito de TV, né, sem atividade física Sem e sem estímulos, né. estímulos, Estímulos, né. né.
E isso vai, tendo, pelo que eu entendo assim, né, ele vai, reduzindo, né, Regredir. regredindo essas capacidades, né. É. A gente se reconhece como pessoa, como sujeito, através do outro. Sim. Então, o que que do outro eu venho recebendo, né? Uhum. Pais mais idosos, eles tendem a ficar mais tranquilos, É. buscar mais, né? Já viveu muito. Então, os modelos de comportamento, eles são importantíssimos, né? O modelo de comportamento da odontologia, né? O profissional explicando, mostrando por imagem, trazendo aproximações, usando a videomodelagem, brincando, né? Que eu falo que eu nem tô tocando no brincar, mas o Aham. brincar é um canal de aprendizagem. A videomodelagem, né, que dentro do processo de intervenção, se a criança tem muito acesso a telas, pode usar a favor, né. Então, em casa do mesmo jeito, a criança ela ou o adolescente, ela observa o comportamento do cuidador. Então esse comportamento, ele tem que ser pensado e organizado. E isso gera sobrecarga também, porque os pais sabem disso, porque quando chega lá na terapia para acompanhamento, vou dar um exemplo, tá, doutora? Chegou uma criança que na escola foi chamada, aqui em Uberlândia, né, porque a criança estava dando tapa no bumbum da professora. E aí a escola chamou, que estava horrorizada, que não pode dar tapa, né, no bumbum da professora e sorrir. Uhum. E uma criança autista não verbal. E aí lá vai eu entender, a mãe trouxe horrorizada, porque nossa, não pode, é um comportamento totalmente inapropriado, socialmente não é aceito e que pode, né, dependendo da gerar prejuízos significativos, Consequências. né. Uhum. Eu não, vamos entender, vamos saber qual é a função desse comportamento e fui rastreando. Eu em casa, já aconteceu de algum momento, né, a vivência de casar dos pais, o pai vir nessa brincadeira e fazer isso? Aí lá: "Ai, Lourinho", às vezes eu tô fazendo ali o arrozinho, meu marido vem com aquela brincadeira, eu digo: "E o que que o pai você faz?". "Ah, eu dou uma risada", porque é uma forma de carinho, né. Aham. E eu digo: e onde que tá essa criança?". "Ah, ele vê e ri também, e às vezes ele faz em mim". Hã. Eu digo: "E o que que você faz?". Eu sorrio, eu digo: "Agora a gente sabe onde está a função, né. É. Então vamos reorganizar, entender que o tapa não, né, não pode e que a gente pode em vez disso, bate aqui na minha mão". Uhum. Você pode bater na mão, você pode fazer um carinho no braço, eu faço modelagem, do mesmo jeito essa questão do cuidado odontológico. De repente a escova, eu sei que ela vai na boca, mas antes dela ir na boca, ela pode ir na boca do Dino, ela pode ir numa planilha limpando a massinha que está ali, imitando a sujeirinha, e assim vai, Uhum. aproximações e modelagem que isso é importante. É uma das diversas técnicas comportamentais que a gente utiliza para dessensibilizar, aproximar, ensinar por tentativas a criança a aprender algo que é novo. Perfeito. Nós estamos caminhando aí para o final e eu gostaria que vocês falassem para nós qual, né, qual seria o maior acerto no atendimento aos pacientes com necessidades especiais? Bom, assim como eu falei, eu bato sempre nessa tecla, é a flexibilização. E entender que para nós da odontologia e em especial dentro da nossa especialidade voltada para o paciente com deficiência, de que não existe paciente difícil. Existe aquele paciente que ainda não foi atendido de maneira adequada e segura. Isso mesmo, olha que Hum. lindo de É. ouvir. Eu penso que o atendimento para esse público ele que não pode ser rígido e padronizado. Então, sempre personalizar, acolher, orientar a família tem que estar inserida, porque essa criança, esse adolescente, esse adulto precisa de um cuidado. E sim, dignidade, compaixão. Dignidade porque eu tenho um ser, uma pessoa que precisa ter, sim, validado os seus sentimentos. E compaixão porque tudo que eu vou fazer, eu tenho que respeitar e ter o assentimento do outro. Então, um viés muito forte que a gente defende hoje na ciência comportamental é a compaixão, assentimento e dignidade em tudo que se faz. Esse é o pilar do atendimento humanizado que eu, como profissional da psicologia, valido e fortaleço, e que eu acho fundamental todos os profissionais da área de cuidado colocarem em prática no seu dia a dia, Com com esse tipo certeza. de público, com o típico e com o atípico, com todo É, mundo. Para todo muito mundo. bom. Nós temos que lembrar que cada paciente tem um atendimento individualizado, precisa de um acompanhamento profissional e tem aí um momento para que ele possa ser atendido.
E eu quero agradecer, então, hoje aqui por receber o Dr. Sávio, a doutora Liege, e quero que vocês falem um pouco como que as pessoas podem encontrar vocês, endereço, rede social. Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Um momento riquíssimo esse. Olha, eu atendo hoje no Instituto Nutridinhos, que fica lá no Santa Mônica. Tenho a minha rede social, que é psico.liegelorena. Lá tem um link de acesso que vai direcionar a minha secretária particular, mas também estou atendendo em um outro espaço, que é um espaço que eu estou desenhando com todo carinho, um projeto de vida que vem sendo construído devagarzinho, que agora está Hum. saindo do papel. O nome é Instituto Passarinho, né, Instituto Passarinho, porque Maravilhoso. eu chamo as minhas filhas de passarinhas, né, as minhas 2 passarinhas que estão aprendendo a voar. E eu, como mãe, saí lá do Ceará e vim construir Oh, minha vida aqui em Minas. Aqui. Então aqui. deixei um ninho lá, minha família, os meus pais, e construí o meu ninho aqui. Então eu ensino muito aos meus pequenininhos a voar, a desenvolver habilidades e a família a acreditar. Então o nome está muito associado a isso. Parabéns. Obrigada. Maravilhosa. Eu que agradeço estar aqui com 2 mulheres maravilhosas que eu, assim, admiro bastante o trabalho de vocês. Então, assim, ouvir vocês falarem um pouco mais de vocês, né, conheço já vocês, mas cada vez eu tiro proveito do que a gente conversa. Então, estou muito feliz dessa oportunidade. Doutora Kelly, muito obrigado. A senhora sabe tanto que eu sou grato pela oportunidade que a senhora tem me dado, Liege, pela amizade, pelo companheirismo, né, dentro da nossa profissão. E, né, para quem desejo contato, minha rede social é DR Sávio Gabriel, né, lá tem o meu contato pessoal, mas, diretamente com o pessoal da Biclínica a gente consegue agendar, a gente pode agendar uma consulta, uma conversa, e eu fico sempre à disposição. Muito bom. Se você gostou desse episódio, curte e compartilha com as pessoas que vão ser muito edificadas com o assunto que foi falado aqui. Aguardamos vocês aí nos próximos episódios.